das pessoas, que é a famosa Deep Web ou Dark Web. Então nós vamos falar desses termos aí também, e vamos falar sobre anonimização, ou navegação anônima, privativa na internet. Então bora lá. Então o objetivo desse curso então, é explorar aí os conceitos e as práticas relacionadas à Deep Web e Dark Web e à navegação anônima. Então vamos falar desses termos, das ferramentas utilizadas, vamos então dar uma boa desbravada nisso tudo. Então vamos lá, pré-requisitos. Bom, então você conhecer um pouquinho de rede de computadores ajuda, porque nós vamos falar de VPN também, de criptografia, de proxy. Então é algo assim muito interessante, mas também não vai te limitar nesse curso. Mas vale a pena depois aí se aprofundar e aumentar a sua compreensão desses termos. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de Deep Web ou Dark Web. O que é, afinal de contas? O que são essas palavras? Depois vamos falar sobre o Tails Linux. Ele é um sistema operacional muito legal para navegação anônima. Depois eu vou falar até sobre o caso do Edward Snowden e essa distro. Nós vamos utilizar aí uma VPN para navegar na Deep Web, na etapa 3. Na etapa 4, nós vamos falar aí sobre, na verdade, praticar a navegação com a VPN. E na aula 5, nós vamos falar sobre a navegação com proxy. Então, nós vimos sobre VPN e proxy no curso anterior. Agora nós vamos utilizar essas ferramentas, ok? Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira etapa do nosso curso sobre Deep Web e anonimização. Então na primeira etapa nós vamos falar aí sobre Deep Web ou Dark Web, né? Afinal de contas, o que é isso? Deep Web e Dark Web são a mesma coisa, são termos diferentes, que são, na final de contas. Então vamos aí dar uma explorada nesse conceito todo. Então a gente vai falar aí sobre a Dark Web ou a Deep Web, que são os termos aí muito populares, mas nem sempre bem compreendidos, né? Então tem aquele ar de suspense, aquele ar de coisa ilegal, mas vamos ver, é tudo isso daí mesmo que fala? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente tem que entender que a internet é composta de camadas. Mas o que são essas camadas? São o nível de indexação dos sites. O que é indexação? É indexação por buscadores. Por exemplo, o Google. Ele tem vários sites indexados a ele. Então, o que nós pesquisamos e conseguimos encontrar por meio de uma pesquisa no Google fala de indexação de sites que apresentam conteúdos. A Deep Web é a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de camadas na internet. Né? Então, vamos analisar aqui essa figura. Temos, então, o mar. Vamos dizer que o mar é a internet. Então, na surface, na superfície, nós temos aí os buscadores, como o Google, tá? Que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então, temos lá também a Wikipédia, que ela já tem ali uma indexação de conteúdo, não tão fácil de encontrar na própria superfície, mas a Wikipédia está na superfície, então ela é fácil de ser acessada. Então, na parte mais profunda, então nós começamos aí a encontrar conteúdos não tão indexados no Google, ou Bing, buscadores comuns, como, por exemplo, conteúdos relacionados aos hackers, ou seja, até os próprios hackers, né, para contratação desse tipo de serviço, governos atuando, a Wikileaks é diferente da Wikipédia, a Wikileaks ela é um projeto do Julian Assange, inclusive ele está preso por causa disso, porque ele vazou dados confidenciais de governos, né? A questão, fez certo ou fez errado, vai depender até da sua posição política e ideológica, tá, pessoal? Então, é um limbo, tá? Acaba sendo um limbo, porque eram informações confidenciais, então os métodos de obtenção não teve o consenso, como nós falamos lá no começo sobre hacker ético. Porém, pode ser que essas informações fossem necessárias que o público geral soubesse, até porque isso muda a imagem de governos, muda a imagem de corporações, isso pode gerar um prejuízo enorme de confiabilidade, também financeiro, né? Então, é um tema muito mais complexo, vai muito além apenas da tecnologia, entram aí questões ideológicas, visões políticas, então é uma discussão muito interessante, tá? Temos também conteúdos aí que não são detectados, né, difíceis de encontrar, e veja que tem também, tem muito sensível que é a questão da pornografia, né, tem o que é o disponível para o acesso de pessoas convencionais via Google, mas aí tem a parte legal da coisa, né, que tem coisas muito tensas aí envolvidas, né, que todos sabem aí que ocorrem. Então vamos falar um pouco aí da Surface Web, ou a rede de superfície, né? Então ela tem sites voltados ao público comum, pode ser acessados aí por navegadores tradicionais, como Google Chrome, o Internet Explorer, Deus me livre, Firefox, e entre outros, né? Então tem os domínios comuns aí, .com, .org, .net, entre outros. E já a Deep Web, ela tem uma outra forma de acesso. Então tem gente que trata aí a Dark Web como sendo um subnível da Deep Web, mas na verdade é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Ou é Surface ou é Deep Web. Eu trato como sendo a mesma coisa, os dois termos se referem a eles, é meramente uma questão de indexação, tá? Então, na prática é tudo igual. Então a Deep Web, ela tem aí os sites que não são indexados pelos buscadores convencionais. Então, para isso você precisa de um navegador específico para isso, uma ferramenta especializada para encontrar esse tipo de conteúdo. E aí que entra o papel do Tor Browser, tá? É um navegador derivado do Mozilla Firefox, mas ele tem aí algumas formas de conexão um pouco mais elaboradas para ele justamente conseguir se conectar na Deep Web ou na Dark Web. É interessante citar que a Deep Web ela não é uma rede, tá? Existem várias redes. Por exemplo, existe a rede Onion, que nós utilizamos, existe a rede Tor.
Então, existem várias redes onde esses sites estão disponíveis, né? A questão é como normalmente são nós até pessoas com computadores convencionais que se conectam em rede para trocar conteúdo, trocar assuntos, ela não é tão estável quanto uma rede sustentada pelos nós da internet convencional, que geralmente são data centers de empresas grandes, né? Então, às vezes um site pode estar online, pode não estar, tudo vai depender lá do nó onde ele está hospedado, certo? Então, ela é uma rede descentralizada. Então, a Deep Web, elas são todos esses sites que não são indexados pelos navegadores. É muito difícil ter uma estatística exata, justamente por isso, são várias redes indetectáveis. E estima-se que cerca de 90% de todos os sites da internet são da Deep Web. Então, é muita coisa, pessoal. E para que serve, né? Por que a Deep Web existe? Tem pessoas que buscam coisas ilegais, como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, de armas, conteúdos extremistas, conteúdos racistas. Mas também tem pessoas que querem acesso a conteúdos que têm copyright. E você não consegue acessar na Surface sem ter de pagar. Então rola muita pirataria na Deep Web. Pirataria é ruim? É bom. Da mesma forma como eu falei da Wikileaks. Vai depender muito do seu posicionamento político e ideológico. Por quê? Eu particularmente enxergo algumas coisas boas na pirataria. Por exemplo, é um excelente marketing. Tá? Inclusive, até citando rapidamente o exemplo da Microsoft, ela não se importa muito com a questão da pirataria, tanto do Windows como do Office, porque ela sabe que essas pessoas vão passar a vida inteira utilizando software pirata, vão utilizar ele quando forem trabalhar, o cenário muda. Empresas não podem usar software pirata, porque aí rola multa, rola processo, e as empresas se obrigam a comprar, né? Jogos também. É difícil pagar R$200 num jogo que você não sabe se vai gostar. Então, eu jogo pirata offline, gostei, vou comprar para poder jogar com meus brothers. É assim que também funciona. Mas existe também a questão de artigos acadêmicos, né? Que muita gente fala, o conhecimento aí não deveria ser restrito, obrigatório, pagamento, para você adquirir algo que é intangível, que não é material. Bom, depende. Teve o esforço da pessoa que pesquisou, é justo que ela seja remunerada. Mas tem gente que não concorda. Então, assim, é um assunto muito complexo que vai muito além da tecnologia. Que então deixa esse ponto aí para vocês pensarem também. Então, você utiliza aí a Deep Web para encontrar muitos artigos acadêmicos, pesquisas, dados que, de certa forma, seriam muito difíceis de serem encontrados na Surface. E usados ainda pro lado bom, tá? Usado pro lado bom. Tem muita coisa boa na Deep Web, tá, pessoal? Não é só ilegal. Pensem que a Deep Web é igual a internet da Surface. Você pode achar coisa boa e ruim. Depende do que você está procurando e o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, ela também é utilizada para manter essas atividades anônimas e privadas, que podem ser tanto ilegais ou legais, como eu citei. Também tem a pirataria, como falei, sites acadêmicos, conteúdos legais, comércio de materiais ilegais, galera usa muito para comprar droga. E aí temos alguns tipos de redes na internet, né? A Onion, a Freenet, a I2P. Então existem outras redes também, mas essas daqui são as principais, as mais conhecidas. Agora, perigos da Deep Web, tá, galera? Então, o negócio lá é uma terra sem lei. A Deep Web é terra sem lei. Então, você tem que tomar muito cuidado com sites maliciosos, onde você vai acessar. Então, por isso, é recomendado, não apenas que você tenha um antivírus, mas para você correr menos risco, ainda use máquina virtual. Então, caso você tenha acessado algo que não é legal, no sentido de comprometedor para sua máquina, use uma máquina virtual, um ambiente isolado ali, você não vai ter problema. Também monitoramento de governo. Os governos, eles também estão na Deep Web, tá? Não seja ingênuo de achar que lá, apesar de ser uma terra sem lei, ninguém tá vendo, né? O governo tá lá, inclusive participando ativamente, justamente para capturar essa questão de terrorismo e extremismo. E também tráfico, lavagem de dinheiro, para monitorar essas questões criminais, tá? Golpes também, muito cuidado onde você acessa, roubo de dados, comprar coisas que você nunca vai receber. Então tem que ter aí a sapiência na hora de trabalhar com a Deep Web. Como diz lá o filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então seja inteligente e responsável quando for utilizar a Deep Web. Cuidados, então. VPN, antivírus, máquina virtual. Bom, então é isso, galera. Chegamos aqui, demos uma breve explanada. Esse assunto de Deep Web, se for esgotar, horas e horas. Daria um curso aí de alguns meses só falando dela. Tá? Então aqui a gente viu por cima como ela funciona, como acessar. Nas próximas etapas nós vamos aí caminhar na Deep Web, vamos instalar o Tor Browser e vamos navegar, ok? Então nos vemos na próxima etapa. Até logo. Pessoal, a nossa segunda etapa do nosso curso. Então agora nós vamos falar de navegação na Deep Web com o Tor Browser. Então nós falamos na etapa anterior sobre o que é Deep Web, como ela é acessada, como ela funciona, e agora nós vamos praticar isso, ok? E vamos fazer por meio do Tor Browser. Então ele vai ser o nosso navegador. Como a rede da Deep Web ela funciona de outra maneira, então ela precisa de um navegador especializado para essa comunicação. E aí entra o Tor Browser, né, pessoal? Então tem o Tor, que ele é uma rede de VPNs, certo? Então, quando a gente vê esse rolê de túnel, tá? Nós estamos falando aí da VPN. Então, nós nos conectamos a ela através de uma VPN, onde cada máquina é conectada à outra, formando uma espécie de um servidor descentralizado, certo? Diferente de um provedor de serviço de internet, são nós, computadores comuns aqui também. E isso tem um impacto na questão da lentidão, um pouco mais lenta navegar na Deep Web, mas justamente por causa aí
dessa arquitetura da rede. Tá? Então, tem um nó de entrada e um de saída. Então, nesse esquema, nós temos o usuário, ele se conecta, então, por meio do Tor Browser com um nó da rede, esse nó ele replica para outro, até chegar de fato no servidor desejado, né? Então, o que acontece? Se por acaso algum desses nós, eu cair num nó desse que, por exemplo, está me espionando, quer me encontrar, o nó anterior barra, ou seja, ele não vai conseguir passar nem de um passo para frente, nem de um passo para trás. É muito legal essa redundância, tá? Tudo para manter a privacidade, porém a custo aí da performance na navegação. Mas se você está usando o Tor Browser, você está mais preocupado com segurança do que com velocidade, tá bom? E podemos baixar aí o Tor, essa é a página do projeto, então podemos abri-la e fazer o download do executável, certo? Então, aqui é uma iniciativa open source, então por isso que eles vivem de doações, quem quiser aí pode ficar à vontade. Temos os downloads para as diversas plataformas. Então podemos, no meu caso eu vou usar o Windows aqui, não estou usando máquina virtual, mas depois nós o faremos. Então ele vai fazer o download do instalador, já vai aparecer aqui o download, tá? Então beleza, baixou, basta nós clicarmos para abrir o executável. Ele vai pedir a linguagem, eu coloco em inglês, seleciono a pasta onde eu quero que ele crie. Então pode deixar Tor Browser mesmo, podemos instalar. Vamos ver aqui, eu já tenho uma pasta instalada lá, então vou colocar Tor Browser 2. O que ele faz é descompactar, tá, pessoal? Ele só descompacta, ele não é um instalador de fato dentro do teu sistema operacional, certo? É uma pasta descompactada. Então ele está fazendo esse processo, agora eu posso executar o Tor Browser, ok? Então nós vamos executá-lo e acessar alguns links na Deep Web, ok? Então basta clicar para finalizar, certo? E foi. Então agora nós vamos navegar por meio dele. Agora, pessoal, continuando aqui no nosso Tor Browser, existem várias listas de links para serem acessados na Deep Web, tá? Então, procurei aqui uma página, deixa eu só encontrar ela aqui. deepweblinks.co. Então, ele tem vários links aqui que estão ativos, né? Na verdade é o seguinte, nem sempre eles estão ativos, então é meio que uma loteria, tá? Eu testei alguns desses links, então eu tenho alguns abertos aqui, né? Então nós temos aqui categorias de links, né? Motores de busca, mercado negro aqui, então tem umas paradas erradas aí que a galera compra e vende, fóruns e redes sociais, certo? Serviços de e-mail, de jornais, de notícias, né? Hospedagem, DNS, estudo de hacking, um hacker game aqui. Vou até tentar abrir esse link. Tem os compartilhamentos de arquivos e vários outros tipos de links, tá? Então, nessa página aqui, deepweblinks.co, você pode acessar aí vários tipos de links, né? Então, tem alguns abertos, por exemplo, tem Sports Tech, que é de hospedagem. Esse aqui é o DuckDuckGo, um navegador. Ó, tem site da polícia da Holanda, serviços de e-mail, motores de busca, o e-mail, o Proton Mail aqui, criptomoedas. Vamos digitar esse captcha aqui para ver o que ele abre. 7Q 39 NAW. 7Q 39 NAW. Vamos ver? A comunicação aqui é um pouco lenta, tá, pessoal? Justamente por causa de todo aquele trabalho, né, de roteamento dentro da rede. Então você acaba tendo uma latência maior, ok? Mas temos aqui vários outros serviços, tá? E vejam que o Tor ele não fica aberto full screen, porque isso daqui é uma informação que você entrega sobre o seu comportamento, né? O tamanho aqui do seu navegador é uma informação também que os hackers utilizam. Então, nós temos aqui várias páginas, certo? Que as hospedagens e tudo mais. São sites bem legais para se acessar. É aquela coisa, né, galera? Vamos com prudência. Cuidem bem o que vocês vão fazer, vão acessar, porque tem muita coisa errada também. Isso não é que tá na Deep Web que não dá problema. Dá sim, tá? Então, nada melhor do que a boa e velha parcimônia, ou, de uma forma mais resumida, bom senso. Ok? Então é isso, pessoal. Então, nós instalamos, configuramos e navegamos aqui dentro do Tor Browser. Ok? Então, nos vemos nas próximas aulas. Olá, galera, sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira etapa, onde agora nós vamos falar sobre a instalação do Tails Linux no VirtualBox. Então, eu vou falar um pouco dessa distro Linux e algumas histórias bem interessantes, tá? Então, o Tails Linux, ele é um sistema operacional voltado à privacidade na internet. Então, o objetivo é não deixar rastros da sua navegação, né? Então, esse é o propósito dele, ser um sistema operacional com foco no anonimato da pessoa que está navegando. E o interessante aqui é que ele pode ser utilizado a partir de um pendrive bootável, como nós chamamos, um pendrive de boot, sem instalar no computador. Então você não precisa deixar todos os dados salvos dentro de uma máquina física. Você leva o sistema operacional, acessa de qualquer máquina e não precisa dessa instalação, muito mais ágil também e deixa menos rastros nas máquinas onde você utilizou ele. Ele ficou muito famoso com a história do Edward Snowden, no caso da divulgação de dados da NSA. Então ele trabalhava, ele tinha acesso privilegiado
E para fazer a comunicação, o vazamento desses dados, ele utiliza muito o Linux, o Tails, né, justamente porque ele mantinha o anonimato, certo? Independente de onde estivesse. Então ele conseguiu aí executar o projeto dele. Igual eu falei, né? Tipo, fez certo, fez errado. Vai depender aí da visão sobre o assunto, né? Tem argumentos dos dois lados. O fato é que ele expôs uma ferramenta muito boa. Se o teu objetivo é navegar com privacidade, o Tails Linux é uma excelente distribuição Linux. E aqui nós temos o link para o download do Tails Linux. Então vamos para a página do projeto. Então essa é a interface do projeto. Veja que é uma interface bem simples, né? Então ele mostra aqui os benefícios, né? Evitar vigilância, computador seguro, software livre, caixa de ferramentas para segurança digital. É muito legal isso daqui, certo? Então olha que massa, os objetivos, né? Os ativistas, evitar censura, jornalistas, até a questão de violência doméstica, né? Porque tem questão das ameaças, né? E também quem quer privacidade, né? Então recomendado aí por várias pessoas. Pô, o Edward Snowden aqui, até a galera do Projeto Tor aí dá um apoio. Então é um sistema operacional aí muito bom. Então para fazer o download nós podemos vir aqui. Vamos ver aqui como instalar, como funciona. Podemos até navegar nessa página, conhecer mais dele. Vocês podem ficar à vontade. E temos a parte de instalação, certo? Então nós podemos aí baixar para fazer a instalação do sistema operacional, beleza? Vamos ver aqui, temos opções aqui para baixar. Nós vamos utilizar aqui para pendrives USB, pode também gravar um DVD, um CD, né? E rodar também uma máquina virtual. Isso é muito legal, Então nós podemos baixar, instalar a imagem ISO, certo? É o que nós vamos fazer agora. É o download que demora um pouco de tempo, é 1.3 GB, certo? Então vamos fazer o download aqui da imagem ISO. Eu vou deixar o download fazendo, vou dar uma pausa no vídeo. Quando terminar o download, vai levar alguns minutos. E aí nós podemos instalá-lo no VirtualBox. Então estamos de volta, pessoal. Após terminar o download da imagem ISO do Tails, vamos agora iniciar uma nova máquina virtual. Então voltamos aqui no VirtualBox, clique em New, vamos dar um nome aqui vamos chamar de Tails. E vou selecionar uma imagem ISO, certo? Então vamos selecionar aqui. Então posso até buscar. Então busquem nos seus downloads, vou pegar aqui Tails AMD64, beleza? Então podemos ir para Next. Podemos aí instalar tranquilamente. Então, próximo passo. Vamos manter aqui em 2 GB. Vou colocar aqui 2 processadores. No caso aqui, meu computador tem 16, então dá para aumentar um pouco. 2 GB de RAM são suficientes. Então, Next. Next. Finish. O VirtualBox de vocês pode estar um pouco diferente, pessoal. Acabei fazendo uma atualização aqui. Então, criamos a máquina. Mas o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Então, vamos instalar o Tails. Ele está pedindo para selecionar. Então, vamos selecionar aqui Tails, montar e tentar o boot. Agora ele vai iniciar, beleza. Então, vou expandir aqui. E leva alguns minutos, tá, pessoal? Não muito, mas leva alguns minutinhos. Aí nós já iniciamos dentro do Tails. Mais um pouco e foi. Beleza. E que vocês podem escolher o template, o layout do teclado. Então, vamos mudar aqui para Português, Brasil. Tem vários aqui, a gente seleciona apenas aqui Brasil e vamos iniciar. Bom, perfeito. Tails foi carregado. Aqui, pessoal, nós temos, primeiro de tudo, ele pede para realizar a conexão com o Tor, tá? Aqui, pessoal, nós temos essa janela onde nós vamos selecionar aqui, vamos conectar diretamente com o Tor, tá? De forma automática. Só que essa janelinha aqui, ela tem um pequeno problema, assim, de dimensionamento aqui no VirtualBox. Mas o que nós podemos fazer? Existe um botão, ele está meio escondido aqui, provavelmente um pouco aqui para baixo. Então, selecionando aqui no Tor, vocês usem duas teclas, Shift Tab. Deixa eu ver. Seleciona aqui Connect to Tor Automatically. Shift Tab, ele vai voltar para o botão anterior, que no caso é um botão de conexão. Talvez o VirtualBox de vocês não dê esse problema, que no meu caso deu. Então, dê Enter, ele vai começar a conectar com a rede Tor. Perfeito. Conectou. Então, aqui embaixo existe um outro botãozinho, vou clicar aqui em Move. Olha, mostra aqui, Start Tor Browser. Então, clica e inicia. E agora ele vai abrir o Tor Browser. O mesmo que nós utilizaremos para a questão, nós utilizamos aí com a questão da Deep Web, certo? Então, aqui vocês podem navegar. Então, pelo fato de estar rodando sobre uma máquina virtual, até aumenta o grau de privacidade. Então, aqui temos a página inicial do Tails, certo? Então, se quiserem, por curiosidade, Deep Web Links, podem pesquisar alguns links, acessar, testar. Então, aqui nós estamos com o Tails Linux conectado. Vamos ver aqui também o My IP Address.
Vamos ver onde está o meu IP nesse momento, né? Então, what's my IP address? Então, aqui temos numa aba os links. E aqui qual é o meu endereço de IP. Então, vamos ver aqui ó, a localização. Está apontando lá para os Estados Unidos. Eu estou em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, no sul do Brasil. Mas a localização do meu IP está lá perto de Nova York, Nova Jersey, que é a região, tá? Então, a gente consegue mascarar, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue navegar de forma privada. Vocês podem se divertir a partir daqui, beleza? Então, a gente fecha aqui a nossa etapa de navegação privada com o Tails, ok? Buenas, pessoal. Então, estamos de volta aqui na nossa quarta etapa. Então, agora nós vamos falar sobre navegação anônima com a utilização de VPNs, certo? Então, a gente vai falar sobre VPN em alguns módulos anteriores. Nós falamos sobre o que é VPN. Então, tem os detalhes, vocês podem voltar nos primeiros cursos. Então, agora nós vamos fazer essa configuração para poder navegar de forma anônima na internet. Então, a VPN ela vai servir para garantir a nossa privacidade. Então, nós vamos utilizar o Windscribe. É uma VPN que possui modos tanto gratuitos como pagos para a utilização. Então, agora, na nossa atividade prática, nós vamos acessar o site do Windscribe, baixar a VPN e utilizar. Tá? Então, podemos ver aqui a página de downloads. Você pode criar uma conta ou utilizar sem a criação de contas, só que existem alguns limites, tanto de tráfego e também de disponibilidade de VPNs. Vou baixar aqui para instalar no meu Windows, e identifica de forma automática o teu sistema operacional. Ele é um instalador bem rápido de baixar, já terminou. Vamos fazer então a instalação. Então, vamos lá, vamos instalar. Vamos agora no nosso Get Started. Bom, aqui ele está pedindo se nós queremos criar uma conta, não vamos fazer isso nesse momento. Então agora, pessoal, vamos criar a nossa conta. Então aqui ele gera um nome aleatório, certo? E também uma senha. E ele já, inclusive, copiou aqui pro meu clipboard. Então vamos criar a conta. Ele fala que se você não coloca o e-mail, vai ter só 2 GB. Não tem problema, depois pode atualizar. Então vamos usar o sign up de qualquer forma. Vamos agora informar o CAPTCHA. Então é XNVZF maiúsculo. Então, create account. Perfeito. Agora vamos abrir o nosso instalado do Windscribe. Então, vou fazer o login. Vou colocar aqui a senha que eu gerei. Deixa eu pegar aqui meu username. Patient Godzilla Guru. Totalmente aleatório mesmo. Então, beleza. Vamos fazer o nosso login. Beleza. Feito. E é só um add. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos conectar, então, nosso Windscribe. Então, vamos ver aqui Locations. Veja que nós temos alguns países aqui onde nós podemos nos conectar. Vamos fazer o seguinte. Vamos conferir aqui no site DNS Leaks Test, onde nós podemos ver o nosso IP. Olha que interessante. Eu estou conectado em Miami, tá? Porque eu estou online na VPN. Vou desconectar. E agora eu vou atualizar. Veja, estou agora aqui em Foz do Iguaçu, na minha cidade. Então agora eu volto e eu posso selecionar. Os que estão com estrela, pessoal, são países que você precisa pagar para usar. Então vou selecionar aqui France, Paris. Vamos nos conectar e vamos verificar. Que interessante, agora estou na França. Então é dessa forma que a VPN funciona. Você mascara, ela não só mascara a tua localização, mas como cria um túnel, uma conexão privada entre você e o servidor de destino. Beleza? Então a partir daqui, você pode navegar aí tranquilamente de forma privativa. Ok? Então aqui finalizamos a nossa etapa. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos à nossa quinta e última etapa do nosso curso. Então agora nós vamos falar sobre navegação anônima com proxy. Na etapa anterior, nós falamos do uso de VPN, certo? Agora nós vamos entrar em outro método de navegação anônima, que é a utilização do proxy. Então nós vamos configurar um proxy para navegar de forma anônima, né? Lembrando que o proxy, ele faz as requisições para o servidor em seu nome. É como se fosse outra pessoa assinando algo por você, né? Proxy é algo do tipo procuração, numa tradução direta para o português, ok? Então agora nós vamos utilizar alguns proxies, certo? Temos alguns exemplos como o Proxy Free. Esses sites, eles nem sempre estão online, certo? Até o momento dessa gravação, esse site do Proxy Free não está online, mas ele pode acabar voltando. Como é free, então não dá para ter muita garantia,
tá? Então, se você precisa de algo mais estável, é melhor pagar. Mas a título de teste aqui, nós vamos buscar algumas ferramentas de proxy. Vocês podem pesquisar, testar e rodar aí do lado de vocês, ok? Então, vamos de mãos à obra. Bem, galera, aqui vocês podem ver, esse daqui é o meu IP agora, tá? Aqui na região onde eu moro. Existem algumas listas, se vocês jogarem aqui Free Proxy no Google mesmo, vai aparecer um monte de lista. Aqui, pessoal, como é um negócio gratuito, tem que testar, tá? Tem que testar e ver quais funcionam. E temos algumas alternativas muito legais aqui. Temos o The Fastest Free Proxy, que nós podemos instalar aí uma extensão no Chrome, tá? E funciona com extensões. Ou também fazer configurações manuais através do nosso sistema operacional. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras, ok? Vamos começar aqui pela parte da extensão. Vamos instalar a extensão do Chrome. Ela é super leve, tá? Então, adiciona para o Chrome e boa. Então, agora, vamos utilizar então, essa extensão. Ó, inicialmente, ela está desconectada, ok? Então, aqui nós temos alguns modos. É um modo automático, ou você pode selecionar algum país. Vamos pegar aqui a Holanda, por exemplo, e vamos conectar. Primeiro, deixa eu pinar aqui, para não precisar ficar voltando. Vou atualizar aqui no DNS Leak Test. Então, ok, meu IP e minha localização. Então, agora eu vou conectar ao proxy, certo? Vamos atualizar a página. Ele leva alguns segundos aí, porque como tem um intermediário, então acaba dando um pouco de delay, tá? Mas já vai aparecer aí atualizado para nós o novo IP. Então aí tá, pessoal. Eu tô no Brasil, Foz do Iguaçu, no Paraná, mas agora eu tô utilizando um proxy que mascara o meu IP, certo? Só que aí, galera, sapiência aqui, tá? Se você quer navegar de forma anônima, não dá mancada. Pelo seguinte, não adianta nada você acessar um site, certo? De cara limpa, aí depois querer virar para um proxy e continuar acessando. Isso daí é fácil de detectar esse tipo de comportamento, né? Então acaba que é um tiro na água. Então a estratégia falhou, né? Então é legal usar máquina virtual, usar outro browser, navegação anônima. Outras formas seriam adjacentes aí de navegação privada, boas práticas, ok? Então aqui a gente fez a parte da extensão. Eu vou parar agora a extensão. Vamos voltar aqui. Volta aqui para o DNS Leak Test. Voltei para a minha região. Agora, eu vou utilizar essa lista de servidores proxies, que é o spice.one. E aqui tem alguns IPs de servidores proxy. Eu testei alguns deles, tá? Nem todos estão funcionando. Mas esse da Costa Rica está funcionando, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu preciso ir nas configurações do meu sistema operacional. Galera, aqui, ó, em Network Internet Proxy. Basta você vir aqui e escrever Proxy. Change Proxy Settings. Então, vimos aqui. Agora, Manual Proxy Setup. E agora eu vou fazer esse setup, ok? Ele pergunta, quer usar um proxy server? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar aqui para refazer de novo. Então, eu vou copiar esse IP. Só tenho cuidado, galera, de evitar espaços. Então, aqui vai o endereço de IP e do outro lado a porta. Então, aqui é 9812. Salva, ok? Clique em editar só para verificar se salvou certinho. E agora, vamos lá. Agora o meu computador está rodando em um proxy. Agora eu vou atualizar aqui. Pode demorar alguns segundos para retornar a requisição.
Vamos ver aqui. Parece que agora ele não está mais funcionando esse da Costa Rica. Deixa eu desinstalar aqui essa extensão por via das dúvidas. Pode ser que role alguma interferência. Então vamos atualizar a página. Nesse momento agora ele não está mais funcionando. Eu vou procurar um outro aqui, pessoal, e já volto com o resultado. Então, aqui, galera, dentro dessa lista, eu encontrei um da França. Se formos ver aqui, temos o IP 149.202.83.204, que é o mesmo IP aqui, certo? Então, é necessário testar, tá? Pegar as listas de proxy, testar como é gratuito, então pode acontecer de no momento tá up, no outro momento tá down, mas não tem problema. Então aqui nós conseguimos então navegar, certo? De forma privada na internet com o nosso IP mascarado. E é muito importante, pessoal, que vocês tomem cuidado com qual servidor também. Aqui é teste, tudo bem, mas se realmente vocês forem utilizar, pesquisem sobre qual servidor, porque se é um servidor comprometido, uma espécie de servidor fake, um servidor aí malicioso, não adianta de nada, tá? Então é preciso tomar muito cuidado, ok? Então é isso, meu povo. Muito obrigado aí por acompanhar esse curso. Qualquer dúvida, podem acessar os nossos meios e aguardo vocês nas próximas etapas. Até mais.